Olá pessoal, bom dia a todos. Nossa videoaula de hoje tem o objetivo de introduzir o conteúdo sobre a ditadura civil-militar brasileira, que perdurou entre os anos de 1964 a 1985. Então, para compreendermos esse contexto histórico da ditadura civil-militar no Brasil, nós precisamos compreendermos primeiramente o panorama político pré-saída de João Goulart do poder. Os anos antecessores, pessoal, ao início da ditadura civil-militar no Brasil são anos de muita efervescência, de muita turbulência política, protagonizados por um embate político entre o então presidente João Goulart e a ala conservadora da sociedade brasileira. O João Goulart tinha sua imagem muito relacionada, pessoal, à esquerda, ao socialismo internacional politicamente falando. Ele levantava a bandeira ali de algumas reformas políticas, econômicas e sociais no Brasil que de certa forma eram extremamente desagradáveis à ala conservadora da sociedade. Quais são essas reformas políticas expressivas que o João Goulart aqui afirma que irá realizar na presidência da República, que tanto causam descontentamento na ala conservadora da sociedade brasileira? É um conjunto de reformas que vão ficar conhecidas historicamente como as reformas de base. E dentre esse conjunto de reformas, duas merecem destaques. A primeira delas é a chamada reforma agrária. A reforma agrária, ela mexe, pessoal, na posse das propriedades rurais. O que afirmava o João Goulart? Que através da promoção da reforma agrária aconteceria uma distribuição de terras mais igualitária e mais justa no Brasil. Em que consistia esse projeto da reforma agrária do João Goulart? O Estado brasileiro desapropriaria os grandes latifúndios, as grandes extensões territoriais, as grandes propriedades territoriais que estivessem improdutivas. Como que aconteceria essa desapropriação? Essa desapropriação aconteceria por via de lei. O Estado brasileiro efetuaria essa desapropriação, indenizando os donos desses latifúndios. Porém, essa indenização ficava abaixo do valor de mercado dessas terras, então este é um fator que expressa por que gera tanto descontentamento em uma parcela da ala conservadora brasileira, essa proposta da reforma agrária. Outra proposta muito expressiva neste contexto histórico aqui, que emana do presidente João Goulart, é a chamada Lei da Remessa de Lucros. Desde o período do governo do presidente Juscelino Kubitschek, na década de 1950, o Juscelino Kubitschek promoveu a abertura do mercado interno brasileiro para a entrada e instalação de empresas multinacionais no Brasil. O que o João Goulart quer fazer aqui em 1964, através dessa lei de remessa de lucros? Pode, por exemplo, uma Ford estar instalada aqui no Brasil, essa indústria automobilística Ford Company pode estar instalada aqui no Brasil, porém, ela só pode remeter ao seu país de origem, ou seja, aos Estados Unidos, somente 10% dos seus lucros obtidos em suas relações comerciais aqui dentro do Brasil. 90% dos seus lucros precisa permanecer aqui no Brasil e ser investido em sua filial que está instalada dentro do Brasil. Então, reforma agrária, pessoal, e lei de remessa de lucros são as duas propostas mais expressivas desse conjunto chamado de reformas de base. E de contrapartida, quem é essa ala conservadora, pessoal? Essa ala conservadora é aqui representada pelos empreendedores brasileiros que visualizam nessas propostas de reforma do João Goulart traços socialistas. Eles vão atrelar a figura, eles vão linkar a figura do João Goulart ao socialismo internacional que emana da União Soviética. E se esse presidente João Goulart tem traços socialistas, os países onde foi instaurado os regimes socialistas, eles têm aquela fundamentação ateísta, ou seja, abolir, extinguir as religiões. Logo, quem também faz parte dessa ala conservadora da sociedade brasileira aqui em 1964 é os membros e a Igreja Católica. E vai ter também aqui vai ter apoio internacional dos Estados Unidos,
destacando que nós estamos aqui naquele contexto da Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Então os Estados Unidos vão estar apoiando aqui também, de certa forma, essa ala conservadora que vai promover a destituição do João Goulart da presidência da República. Em março de 1964 acontece o chamado Comício da Central do Brasil, que reúne uma multidão de pessoas, onde o João Goulart vai anunciar que vai dar o pontapé inicial nessas reformas de base no Brasil. Então, dias posteriores ao Comício da Central do Brasil, essa ala conservadora da sociedade brasileira vai às ruas se manifestar contra essas reformas de base e contra o governo do presidente João Goulart, e esse movimento vai ficar conhecido como a Marcha da Família com Deus, que foi encarado ali como uma espécie de liberação para que os militares, para que as Forças Armadas brasileiras viessem a destituir o João Goulart da presidência, ressaltando aqui que a grande parcela das Forças Armadas brasileiras também fazem parte dessa ala conservadora que estão, de certa forma, aqui hostilizando o presidente da República, João Goulart. Então, como é que vai acontecer a destituição, galerinha? Em 31 de março do ano de 1964, vai acontecer a chamada Marcha dos Tanques. Membros do alto escalão do Exército Brasileiro, pessoas muito expressivas, como o general Mourão Olímpio Filho, vão se reunir na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, para fechar o acordo para destituir o João Goulart da presidência da República. Então, em 31 de março, ali, a ala militar liderada pelo Mourão Olímpio Filho, por esse general, vai marchar da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, onde estava o João Goulart, presidente, para destituir ele da presidência da República. O João Goulart, visualizando essa movimentação militar para destituir ele da presidência, ele tinha duas alternativas, galerinha. Tinha uma ala muito considerável, um contingente humano, um número de pessoas bem expressivo da sociedade brasileira que apoiava a manutenção do João Goulart na presidência, que é essa ala esquerdista, essa ala mais socialista, essa ala da esquerda politicamente falando. É o partido que havia sido fundado em 1962, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, é as chamadas ligas camponesas, que são de inspiração socialista também, é essa parcela que estava presente lá no dia do Comício da Central do Brasil, que apoiava ele a permanecer na presidência da República. Então ele tinha a possibilidade de tentar conclamar essa parcela que apoiava ele para pegarem armas e instaurar uma guerra civil no Brasil. Ou ele poderia abandonar a presidência da República e livrar o Brasil de uma guerra civil. Ele optou pela segunda alternativa e abandonou a presidência da República do Brasil. Então, no dia 2 de abril, o Congresso Nacional Brasileiro decretou a vacância na presidência. E aqui se instaura a ditadura civil-militar no Brasil, galerinha. E de 1964 ela vai perdurar até o ano de 1985. E esses 5 senhores aqui são os 5 presidentes da República que o Brasil teve durante esses 21 anos de ditadura militar no Brasil. Quais são as características de uma ditadura, galerinha? A ditadura ela é o antônimo, ela é o contrário de um regime democrático politicamente falando. Se na democracia a população tem o direito de escolher diretamente, através do seu voto, os seus representantes políticos, os seus governantes, em uma ditadura a população não tem esse direito. Na democracia a população pode se manifestar politicamente contra os governantes, na ditadura não tem. Na democracia existe o respeito à independência entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E em uma ditadura não existe o respeito à independência e à autonomia dos 3 poderes. Então todas essas 3 características, pessoal, vão ser verificadas no Brasil. Essas 3 características da ditadura vão ser verificadas no Brasil durante esses 21 anos. Esses 5 senhores aqui, começando pelo Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, nenhum deles foi eleito diretamente pela população brasileira.
Então esses militares vão governar o Brasil através dos chamados atos institucionais, que eram espécies de emendas à Constituição que eles faziam e que davam plenos poderes para eles governarem de forma autoritária o Brasil. Aqui já no início do regime militar, foi o próprio ato institucional número 1, o AI-1, que decretou que a eleição para o novo presidente seria aqui de forma indireta, ou seja, o Congresso Nacional Brasileiro escolheu aqui o Castelo Branco para ser o primeiro presidente do regime militar. E assim aconteceu sucessivamente. Já aqui no ato institucional número 1, ele decretou ali que poderia acontecer ali os servidores públicos que fossem ali detectados alguma tendência socialista neles, eles poderiam ser afastados de seus cargos. Então, com a instauração do regime militar, acontece a chamada purificação da sociedade brasileira. Todo e qualquer resquício de socialismo deveria ser varrido da sociedade brasileira. Então vai começar essa varredura nos órgãos públicos, com destaque para as universidades, onde todos os professores que eram de tendência esquerdista foram afastados dos seus cargos. Vai começar a acontecer uma censura ao meio artístico e aos veículos de comunicação. Todos os jornais que fossem veicular alguma notícia precisavam passar pela inspeção da ditadura militar para ver se não continha nenhuma matéria com algum elemento subversivo ao regime militar, algum elemento afrontoso ao regime militar, e vai acontecer também o silenciamento dos opositores políticos. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, ele teve os seus direitos políticos cassados no Brasil e se exilou, foi praticamente expurgado da sociedade brasileira. O ex-governador do Rio Grande do Sul, que encampou aquela campanha da legalidade, o Leonel Brizola, também foi exilado do Brasil. Então essa oposição política, ela foi aos poucos sendo silenciadas através desses decretos dos atos institucionais. Galerinha, nesses primeiros anos da ditadura militar brasileira, onde as liberdades individuais foram suprimidas, o principal movimento que foi oposição à ditadura militar foi encabeçado, foi protagonizado pela União Nacional dos Estudantes, a chamada, conhecida pela sigla UNE. E essa UNE, ela é de tendência esquerdista também. Então eles vão ser a oposição nesses primeiros 4 anos ao regime militar brasileiro. E no ano de 1968 acontece uma passeata muito expressiva, que fica historicamente conhecida como a passeata dos 100 mil. Protagonizado aqui, organizado pela UNE, reúne esse contingente de pessoas em torno de 100 mil, e aqui tem muitas pessoas se manifestando contra a ditadura, pessoal. Aqui, se lá no início a Igreja Católica estava junto com a destituição, estava lutando pela destituição do João Goulart por medo de se instaurar um comunismo no Brasil, aqui em 1968 a ampla maioria do clero católico brasileiro já virou as costas para os militares. Por quê? Os militares afirmavam que tomariam o poder, destituiriam o João Goulart e 1 ano depois promoveriam eleições democráticas no Brasil, possibilitando a população escolher o seu atual presidente. De fato não aconteceu. Quando foi decretado o ato institucional número 2, estendeu aqui o período de governo do Castelo Branco, e esse ato institucional número 2, ele já determinou que todas as eleições para presidente da República, a partir de então, aconteceriam de forma indireta, ou seja, a população não votaria mais diretamente para escolher o presidente da República. Então, em 1968, acontece essa passeata dos 100 mil aqui, liderada pela UNE, mas abrange vários setores da sociedade brasileira, e o regime militar vai visualizar que só existe uma forma deles continuarem se mantendo no poder, é enrijecendo o regime. O ano de 1968 a nível mundial, pessoal, ele é um ano de muita contestação, tem manifestação por mais democracia, por mais direitos individuais.
acontecendo na França, acontece a Primavera de Praga em 1968 também. É um ano de muita efervescência política, onde principalmente os jovens estão buscando cada vez mais liberdade em sua existência. Então, a ditadura militar vai visualizar aqui nessa passeata dos 100 mil uma grande afronta ao regime e vai decretar, então, o chamado Ato Institucional número 5. Galerinha, quando os militares tomaram o poder em 1964, eles afirmavam que eles afirmavam e afirmam até hoje, que promoveram uma revolução no Brasil. Por quê? O Brasil estava prestes a se tornar comunista na figura do presidente João Goulart. E se eles não tivessem destituído João Goulart do poder, o Brasil teria se tornado comunista. Então, eles instauraram uma revolução no Brasil. E aqui em dezembro de 1968, a justificativa para decretar o AI-5, o Ato Institucional número 5, é que a única forma da revolução continuar em andamento é através do decreto do Ato Institucional número 5. Pessoal, entre muitos atos institucionais, esse aqui merece muito destaque, porque ele foi o ato institucional que mais atacou as liberdades democráticas. O AI-5, entre muitas outras prerrogativas, ele decretou o fechamento do Congresso Nacional. Pessoal, o Congresso Nacional é essa instituição que foi criada para contrabalançar o poder, para limitar o poder do presidente da República, para que o presidente da República não venha a ser um ditador, não venha a ser um tirano, não venha a ser um déspota, não venha a ser um chefe do executivo absolutista, concentrar em si todos os poderes. Para isso foi criado o Congresso Nacional, essa instituição que equilibra o poder do presidente da República para que o presidente não possa tomar decisões de forma unilateral, decisões de forma arbitrária. Então, quando acontece o decreto do AI-5 em dezembro de 1968, fechando o Congresso Nacional, os militares estão com o caminho livre para fazerem o que bem entenderem dentro do Brasil. Vai acontecer também a suspensão da garantia de habeas corpus, que praticamente deu o aval para os militares cometer uma série de arbitrariedades e uma série de violação aos direitos humanos dentro do Brasil. E essa suspensão da garantia de habeas corpus desencadeou, entre outras coisas, os chamados anos de chumbo no Brasil. O que são os anos de chumbo, galerinha? Se aquela UNE ali está se manifestando de certa forma pacificamente e está congregando dentro do seu movimento uma grande parcela da sociedade civil que já quer o fim do regime militar de forma pacífica e levantando a bandeira do retorno à democracia, vai existir também no Brasil uma esquerda revolucionária. Vários movimentos vão surgir aqui com base nessa esquerda radical, e esses aqui não estão lutando para reinstaurar a democracia no Brasil, pessoal. Esses aqui querem combater a ditadura para instaurar uma outra ditadura. Pessoal, nós estamos vivendo aqui o contexto da Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista tomou conta do mundo todo. Os Estados Unidos estão apoiando o regime militar aqui no Brasil. Então nós podemos mencionar que a ditadura que se instaurou em 1964 no Brasil é uma ditadura capitalista. E aqui essa esquerda revolucionária, obviamente a socialista, está tentando desbancar a ditadura capitalista para instaurar uma ditadura com base no socialismo da União Soviética. Então vai acontecer a formação desses movimentos guerrilheiros que vão protagonizar assaltos, sequestros de autoridades nacionais e internacionais e uma série de atentados e sabotagens que vão vitimar muitas vidas das autoridades e de pessoas civis no Brasil também. Entre vários membros desses movimentos guerrilheiros revolucionários, destacamos aqui a figura da ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, que foi uma guerrilheira também nesse período, que fez parte da esquerda revolucionária. Então os anos de chumbo vão ser isso, pessoal. Vai se radicalizar essas ações da esquerda revolucionária no Brasil e a ditadura militar vai reprimir, vai corresponder esses atos
terroristas na mesma altura, vai corresponder à altura. Então aqui vai se instaurar, é aqui que vai começar a acontecer tortura, é aqui que vai começar a acontecer prisões arbitrárias, execuções e uma série de violações de direitos humanos no Brasil de ambas as partes, dos movimentos guerrilheiros e também dos agentes de segurança pública que trabalhavam para a ditadura militar brasileira. Então, galerinha, isso aqui é só um vídeo introdutório. E aí, o negócio é o seguinte, eu quero ver se eu consigo aqui, não vai dar, não está aqui a música, mas eu ia colocar uma musiquinha aqui para vocês para encerrar. Então, ele é um conteúdo relativamente extenso, muitas coisas aconteceram aqui. E como esse vídeo tem o caráter somente introdutório, esse aqui é o panorama geral que se instaurou no Brasil com a chamada ditadura militar, que perdurou entre os anos de 1964 e 1985. Nas aulas posteriores nós vamos desenvolver os desdobramentos dessa ditadura militar no Brasil. Então eu quero desejar a todos um bom dia e qualquer dúvida estou à disposição no Class.